E aí, meu povo, estamos aqui de volta, né? Eu creio que tem muita gente aí curioso para saber do restante da nossa história. E hoje a gente vai falar sobre o Envira, a nossa escola, né? Tudo que a gente aprendeu naquele lugar, o desenrolar disso tudo, as provações. E desde já quero agradecer aos 119 inscritos no canal, né? Os likes que vocês deixaram. Muito obrigada. E ajude-nos a propagar a palavra de Deus. Aperte naquele botãozinho aí de compartilhar. Compartilhe o vídeo, deixe seu like para que o YouTube possa estar divulgando o trabalho de evangelismo que nós estamos fazendo aqui, tá bom? Pessoal, então hoje nós vamos falar sobre o Envira, a nossa escola. Então, depois que a gente noivou, né, tem uma situação interessante. Eu tinha um convite para mim e abrir uma obra no Jordão, começar uma obra lá. E aí eu comecei a orar em cima disso, né, e aí um certo dia Deus me deu um sonho, né, que eu estava num barco e quando esse barco ia subindo o rio, toda vez que ele ia subir o rio, ele afundava, né? E aí eu tive a oportunidade de conhecer o Envira. E nessa ida minha ao Envira, eu entendi que para ir para o Envira de Feijó, o rio era descendo. E de Tarauacá para o Jordão, o rio é subindo. Então, realmente, o Jordão não era o lugar para mim ir, né? E o lugar para mim ir era o Envira, onde seria a nossa escola de noivado e de casamento, né, mano? Isso, na época, né, que ele voltou já para ir pro Envira com as malas tudo no ponto para ir, ele passou alguns dias lá em Feijó e na época também eu estava trabalhando. Aprendi bastante a trabalhar, gente, na época eu morava em Feijó. E eu estava tendo um problema com uma pessoa da mesma igreja que eu, que trabalhava junto comigo, e para não continuar aquilo, eu decidi pedir demissão do trabalho. E aí, na mesma época, ele estava lá. Eu cheguei em casa, ele tinha conseguido um barco já para ir para o Envira. Aí a pastora Luísa chegou para mim e disse assim: Marla, por que tu não aproveita e vai? Vai, passa uma semana lá no Envira, é bom que tu conhece mais o Fábio, porque até então a gente não conhecia quase nada, nenhum do outro. Aí eu digo, tá bom, então eu vou, né? Tô sem trabalho mesmo, vou lá passar uma semana. Aí a gente foi, né, no barco até da Assembleia de Deus e chegamos lá no Envira, 3 horas da madrugada. Gente, é 12 horas de descida no rio, né? Se tiver cheio, porque senão é mais. Uma coisa que a gente queria deixar assim bem claro, né, que no nosso primeiro vídeo nós falamos, né, das duas vezes que Deus, uma ele falou comigo e outra Deus falou com a Amado. Diante disso, talvez você ache assim, então daí foi tudo legal, tudo ocorreu bem, então não houve mais dúvidas. Na verdade, existiu dúvidas, né? Existiu perguntas, questionamento muitas vezes no momento principalmente em momentos que a gente não conseguia, né, se entender em alguns momentos, porque esse processo de conhecer um outro gerou muitas dúvidas, né, Mabel? Gerou bastante dúvida. Na época que a gente foi, né, que eu ia voltar ainda para morar em Feijó, aí a mãe não deixou mais eu ficar em Feijó de jeito nenhum. Então, uma semana depois eu voltei só para pegar minhas coisas e voltar para minha terra natal. E aí, gente, vem os dois desafios, que é iniciar uma obra e o desafio do nosso noivado, que a gente teve 2 anos de noivado e misericórdia, não foi nada bom, porque, assim, além das dúvidas, Senhor, realmente, será que esse homem é o meu marido? Ou teve o divórcio dele, porque ele tinha sido casado, né, tava 5 anos já separado. 5 anos separado. Uma coisa que eu queria contar aqui para vocês, né, que quando eu me separei, na época, e eu na minha concepção, eu achava que na verdade eu tinha um chamado e de repente eu não queria, por causa disso eu não me achava mais apto para isso, para exercer a função pastoral, né? E até para você entrar num casamento de novo, existe toda uma situação difícil. Então precisa Deus restaurar primeiro a vida da gente, né, sozinho, você aprender a ser solteiro primeiro, né, para depois você querer ser casado, né.
porque isso aí foi um ponto fundamental na minha vida também, que Deus trabalhou em mim. Porque assim, quando tu é casado, tu traz uma carga todinha daquele casamento, do que aconteceu, e às vezes acaba achando que o outro vai fazer da mesma forma, né? E esse homem, gente, ele, meu Deus do céu, pensa no homem ciumento. Era esse homem. Uma ligação já era motivo dele ficar com o Ludum, com a cara fechada. Sei que, ô luta, eu tinha muita raiva disso. Meu irmão, eu não vou te trair, eu não vou ficar com ninguém, porque assim, gente, tu sai da tua terra natal, né? Como eu falei no último vídeo, eu era de ir pra festa, assim, só não fazia beber, mas eu era de ir pra festa, de dançar, passar a noite, voltar de madrugada. Então eu era muito festeira, eu gostava muito de me divertir, de sair assim na noite de balada com as amigas e tudo. Tá, saí dessa forma do Envira. Fui pra Feijó, passei 1 ano e meio lá. E quando eu volto convertida e ainda por cima noiva de um pastor. Logicamente eu ia ser pastora, apesar de eu não querer saber. Eu não queria saber de ser pastora de jeito, não. Eu vou ajudar, eu vou ser irmã da igreja, né? Eu vou ajudar o pastor Fábio, mas nada de ser pastora. Misericórdia, não quero isso de jeito nenhum. E os meninos ficavam me alugando, me chamando de pastora. Eu tinha muita raiva daquilo. Por isso o nome do canal, né? Porque eu, Senhor. Né? Por causa desses questionamentos que vem, acredito, na vida da maioria das pessoas, né, Mara? E assim, foi um trabalho todo, porque como a gente noivou dessa forma, a gente mal se conhecia, não houve aquela paixão, eu quero me casar, eu amo esse homem, não teve isso. Aí o que foi que aconteceu? Esse homem teve que me conquistar. Sim. Tive que fazer esse trabalho aí de conquistar a mulher. Então, muitas vezes, né, acho que umas 2, 3 vezes, né? Tive que fazer café da manhã, preparar antes dela se acordar, levar para ela, às vezes armar toda uma situação ali pro café da manhã, né? Porque ela morava com a mãe dela e eu morava na casa dos avós dela, né? A gente não morava junto na época do noivado. E aí eu me acordava mais cedo e ajeitava todo o café para amanhã, chegava lá, botava o hino que ela gostava. E ela, depois eu fiquei sabendo que ela não gostava, não era isso, dona Maria? Gente, esse homem sofreu um pouquinho, porque assim, eu morria de raiva de ser acordada. E como eu vim de festa, eu já tinha aquele costume de me acordar 9 horas, entendeu? 8 horas, 9 horas, vamos dizer assim. E aí ele chegava cedo, 7 horas da manhã lá em casa, com o hino, mano, eu ficava braba da vida, eu me acordava chateada, por mais que tinha sido um café, ele chegava, tocava todo romântico, aquele hino que eu gostava, era até, que sejas meu universo, que sejas meu universo, não vou cantar porque não tenho voz. E aí tem um hino também, Vai Valer a Pena, que é o hino da nossa vida também. E aí ele pegava, fazia umas setinhas, siga a seta, aí pra mim até o café da manhã, maior romantismo. Gente, eu pianinha da vida, acordava com a cara puracular, só Deus sabia, não sei não, esse homem aqui. E esses processos, né, foram, na verdade, eles foram, apesar da rejeição dela, né, eles foram construindo também algo na vida dela, né, aos poucos ali, a gente foi fazendo esse trabalho. Porque a verdade também que eu sabia que não era uma coisa de atração, tinha uma coisa espiritual por detrás disso, né, que a gente precisava romper, né. Me lembro também que, eu acho que nós não falamos no primeiro vídeo, mas eu tive que, o Espírito Santo me orientou a orar 21 dias, sabe, meia-noite, em prol desse noivado, né, porque era algo espiritual se movendo, né, assim, então foi um momento difícil. Então, como a gente tinha 2 coisas a fazer, que era começar um trabalho no Envira e o nosso noivado, né, a gente tinha que ter esse equilíbrio, né, Márcia, assim, tanto cuidar do noivado, como cuidar da obra também, né? Porque aí é um peso dobrado, cuidar de vida, aquela responsabilidade de realmente mostrar que Deus mudou a vida da gente, ser exemplo ali. Agora imagina, gente, meninos, né, rapazes que eu namorei indo lá pra igreja e eu, meu Deus do céu, imagina essa situação que eu tive que passar nisso, né? Mas, com a graça de Deus, a gente
foi levando, né? Oramos bastante e Deus foi nos dando graça para conseguir resolver essas dificuldades. E eu já quero aproveitar e deixar aí um recadinho para casal, né? Você que aceitou Jesus, você que é mulher ou você que é homem e o seu cônjuge ainda não aceitou, pague um preço por ele. Se você quer uma vida melhor, uma vida de salvação para sua família, pague um preço, querida. A palavra de Deus diz que o homem, ele santifica a mulher, o homem crente santifica a mulher ou a mulher crente santifica o homem. Né? Você tem que ser firme na presença de Deus até o Senhor vir e converter a vida dele. Não é você falando de Jesus, querendo pregar, dando um mau exemplo. É pelo seu agir, pelo que você vai fazer, que vai fazer com que o seu cônjuge veja Jesus na sua vida. E você que é jovem, aprenda a esperar no Senhor, né? Eu antes de eu casar com o Fábio, antes da gente noivar, eu não pensava nem nisso, na questão do casamento, mas eu orei, né? Eu orei, interessante que é algo muito íntimo, que quando eu estava orando, quando eu criei maturidade, porque antes eu pedia um homem dos olhos azuis que cantasse. E o Fábio não tem olhos azuis e muito menos canta, gente. Ele só me cantou, né? Mas quando eu aprendi a ter uma maturidade, que eu não podia fazer isso... Nossa, neném chegou. Você não me dá um café, não... E aí chegou ele. Gente, ele tá chateado, até chorou aqui, porque quando ele acorda, o Fábio tem que estar sentado na cadeira, com a Bíblia na mão, que ele lê a Bíblia de manhã, e tem que estar esperando dele. Aí ele abre a porta, vai bem devagarzinho lá, aí o pai dele, meu neném acordou. Aí ele não tava lá e tá chateado aqui da vida. Por que vocês estão aí e não me esperaram? Então, voltando, quando eu vim ter maturidade, comecei a pedir, né, um homem de Deus que me ensinasse a palavra do Senhor. Nunca imaginava que ia ser um pastor. E pedir umas coisas íntimas também do Senhor, que é muito importante. Quando você, jovem, quiser o seu esposo e a sua esposa, fale para o Senhor aquilo que você quer dele. Vem cá agora. Então, assim, lembrando que gente, é muito importante você pedir do Senhor aquilo que você quer, característica, para quando essa pessoa chegar, você saber e ter a confirmação de Deus que é aquela pessoa para você. Claro, não vá pedir algo que é completamente impossível, né? Mas peça detalhes para o Senhor. Deus é um Deus de detalhes. Uma coisa interessante, nesse pedido aí, né, que você vai fazer a Deus, não peça as coisas também que nem você alcançou, né? Não queira coisa de uma pessoa que nem você alcançou, mas você quer que tenha na outra pessoa. Então, primeiro alcance também, né, para você exigir da outra pessoa ali que você quer, né? Com certeza. E assim, não vai vir perfeito e não vai vir perfeita, não. Ele foi colocado na minha vida para me moldar. E eu fui colocado na vida dele para moldar a vida dele. Então, ambos as partes, um moldando o outro. Deus usando um para moldar o outro. E aí, gente, aconteceu que... como o Fábio não tinha pegado o divórcio ainda e a gente só poderia se casar depois que o divórcio saísse, e a mulher dele não queria dar o divórcio de jeito nenhum, ele teve que fazer uma viagem para Manaus, mas... Então, aí, né, a gente, só em sair de lá para ir para Manaus, eu tive que ir orando, né, para que esse divórcio saísse, que eu estava enfrentando realmente uma batalha nisso aí. E aí, eu sei que quando eu cheguei em Manaus e conversei com a ex-mulher, eu sei que Deus tocou no coração dela e ela, de repente, assumiu, né, vamos acertar isso aí, e nós se divorciamos. Ela assinou, né, tudo lá, o documento necessário, e aí saiu o nosso divórcio. E como eu falei para vocês, na minha questão de dúvida, eu sempre sou muito assim. Tudo que eu vou fazer, eu quero a direção de Deus. E Ele tem que me confirmar várias vezes para me ter certeza, né? E eu já tinha feito vários votos com Deus. Senhor, se realmente é o Fábio, meu esposo, então confirma no meu coração, confirma isso. E aí, com tantas dúvidas, a questão do divórcio dele, já estava em Manaus, vendo o divórcio e essa dificuldade de receber o divórcio. E aí eu fui para a oração à noite com o pessoal, e quando eu cheguei lá, eu disse: Senhor, se realmente é isso que o Senhor tem para mim, se realmente o Senhor quer que eu me case com o Fábio, se é ele o homem da minha vida, então que o Senhor vai confirmar isso para mim hoje ainda.
E aí eu lá na oração não recebi nada de Deus, fiquei muito chateada. Aí quando eu cheguei lá na casa da tia Eliana, até, quando eu cheguei lá, lembro como hoje, o Fábio me ligou, já à noite, e disse assim pra mim, Mávila, tu não vai acreditar. A Fabiana me deu o divórcio. Eu digo, não acredito. Ele disse, foi de glória a Deus. E ela disse assim, foi na maior facilidade. Ela foi lá, assinou tudo direitinho. Gente do céu. Confirmação de Deus, de glória a Deus, vou me casar agora. Só que tinha um problema, porque eu sempre falava que eu só ia me casar quando a gente tivesse a nossa casa. Mas não é do jeito que a gente quer, porque Deus faz do jeito que Ele quer para mudar o nosso caráter. E a gente foi se casar, não tinha casa ainda, e fomos morar na casa da minha avó, passamos 6 meses lá, né, amor? 6 meses. Uma coisa interessante, na verdade, assim, eu acredito nesse princípio, né, de que as pessoas, tipo, eu não acho que é errado você ter uma casa, ter um bom trabalho, nada disso é errado. Você ter antes de se casar. Mas você não pode se prender a isso, porque se os dois quiserem, eles podem conquistar tudo o que eles querem, né? Então, assim, eu tenho uma história de casais lá na igreja, lá no Envira, que eles estavam nesse processo, esperando tudo, né? Eu disse, olha, meu irmão, se você quer e a sua esposa quer, vocês podem conquistar casa, carro, tudo que vocês querem. E de fato aconteceu, né, Mabel? Tudo Então, que a assim, gente mano, tem hoje, né, a gente construiu junto. Juntos, Casa, empresa, família, tudo, na verdade, Deus abriu as portas, né, pra gente, depois que a gente casou, né, amor? eu volto a dizer, eu estou falando que isso é uma doutrina, mas muitas das vezes tem casais que ficam presos a isso, né, e não querem se casar por causa disso. E prefere também estar levando uma vida, né, de fornicação, porque é muito difícil um casal que tá ali noivado um tempão e não caia, né? Então, em vez de estar fornicando por fora do casamento, se casa e Deus vai abrir as portas para vocês. Não faça disso um empecilho, porque você está impedindo as bênçãos de Deus chegar na vida de vocês, né? Sim. Então, aí nós resolvemos Depois de se 2 casar, anos, né, de muita luta, Marcamos muita o dificuldade, casamento, né? marcamos Só que o casamento não foi no no Envira. Envira, nós fizemos em Feijó para dividir a questão familiar, né? Foi, porque os pastores moravam em Feijó, a tia também, e alguns amigos meus, né, que foi 1 ano morando lá. E aí pegamos um barco, né, e foi toda a família. Mas eu fui primeiro na frente, Foi na frente. né? Levei R$ 150 no bolso para fazer o nosso casamento. Então nós vimos a mão de Deus, né? Deus abrindo as portas, Deus enviando pessoas, sabe? Eu lembro que até o meu irmão, né, o Joel, que faleceu, nos ajudou também, né? Muitas pessoas, né, cara? Ajudou Muitas a gente, pessoas. abençoou. O rapaz lá de Feijó diminuiu o preço da ornamentação, Do buffet, né? do buffet, na verdade. O pessoal da igreja se reuniram, cada um deu um prato. Ai, gente, foi tão lindo. A gente vai colocar umas fotozinhas aí para vocês verem do nosso casamento, né? Do jeito que a gente sonhou. E interessante que... E a lua de mel? Deixa eu falar um detalhe aqui muito importante. Ele foi na frente e eu vim com toda a família. Quando eu cheguei lá, já era noite, né? Um dia antes do casamento. Gente, eu cheguei lá e simplesmente me deu vontade de fugir. Tinha um bar que tinha chegado junto lá e tinha um alemão lá, né? Que os alemães sempre estavam lá no Envira. E tinha um alemão lá. E de repente me deu vontade. Aí o rapaz começou a conversar lá comigo. Eu digo, meu Deus, vou me casar? Não. Não quero me casar de jeito nenhum. Quer saber? Aí eu fiquei pensando, quer saber de uma coisa? Aí o rapaz todo lá interessado por mim, quer saber de uma coisa? Eu vou me embora, eu vou pegar minhas coisas, eu vou fugir e eu vou me mandar com esse homem. Repara o que passou pela minha cabeça. Graças a Deus que eu não fiz isso, fui muito sensata, né? Mas até no último momento, o diabo quis fazer com que esse casamento não acontecesse. E a gente foi, eu fui com a família, ficamos lá, o Fábio pegado lá na ornamentação com o pessoal, e eu me arrumando, né? A noiva tem que se arrumar. E eu lembro que, assim, o meu avô entrou comigo e, gente,
na hora lá que aconteceu, começou a tocar, na hora das trocas de aliança, começou a tocar o hino, que é o nosso hino da nossa vida, né? Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo, eu sei que vai. Esse hino do Juliano Som. E quando começou a tocar aquele hino, foi a hora dele colocar a aliança no meu dedo. Começou a passar um filme na minha cabeça e eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar na hora e quase que eu não conseguia nem dizer sim para esse homem. Mas, assim, foi muito lindo o casamento, né? Tudo direcionado por Deus. E o mais interessante de tudo, a nossa lua de mel. Uma noite, né? Uma noite. Uma noite. Porque esse homem teve que viajar para Rio Branco, resolver umas questões lá. E eu tive que voltar pro Envira. Agora pensa, nossa lua de mel aconteceu numa noite. No outro dia o Fábio viaja para Rio Branco e eu tive que descer. Aí o pessoal foram na frente de barco e eu fui numa canoazinha, saí de madrugada. Eu achava que o barco ia me esperar, mas que nada. Gente, passei um dia inteiro sentada no barco, depois da lua de mel, pegando sol quente. Cheguei lá 3 horas da tarde. Misericórdia. Mas deu tudo certo, assim, no nosso casamento. E como ficou um pouco longo o vídeo, né? Interessante, só pra gente aqui, começando já a finalizar, né, Vanessa? Nós passamos um tempo na casa dos avós dela. E um certo dia, eu tava numa áreazinha lá, né? Eu lembro que eu tava sentado lá e de repente chegou uma irmã, né? Que chegou lá e que Deus tinha falado com ela, que ela para nos dar a casa dela pra gente morar, porque ela estava indo embora para outro lugar sem pagar nada lá. Queremos até aproveitar para agradecer a irmã Elisânia, da Assembleia de Deus, né? Que ela viajou para ser pastora. E Deus tocou no coração dela depois que a gente casou, né? Ela chegou lá, acho até estranho o que ela tá fazendo ali, mas ela foi lá dizer que Deus tinha mandado ela deixar a casa dela com a gente, e a gente passou mais de ano lá sem pagar nada, né? Queremos muito agradecer que ela faz parte da nossa história. E como a gente falou muito do nosso casamento, porque tem muitos detalhes, muitas coisas assim, mas a gente vai deixar para o nosso livro, né? Os detalhes que a gente vai fazer. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre a obra mesmo em si, né? Que é a viagem aqui para Mossoró e o decorrer, o início da obra, que a gente começou numa célula lá na casa da avó, e depois a gente foi um domingo no centro cultural, e as dificuldades para carregar cadeira, aquelas cadeiras de pau descendo, meu Deus do céu, e os irmãos não queriam ajudar a gente. E a gente vai falar também desses 8 anos, né? Sim. E da realização de um sonho, né? Ano passado foi? Foi ano passado. Ano passado, a realização de um sonho que Deus nos levou para fora do Brasil, um lugar que a gente nunca imaginava na nossa vida, mas Ele colocou no nosso coração e Ele realizou. E depois disso veio um desenrolar, né, da gente sair do Envira e vir para cá, para Mossoró. Então, no próximo vídeo, a gente aguarda vocês, compartilha, já deixa seu like aí. E a gente quer agradecer por vocês estarem com a gente. Até mais, Deus abençoe. Tchau!